Não, tá, eu deixei ligado sem perceber. Foi mal. Vai lá, mano. Beleza, então, turminha, vamos começar? Show de bola. Vamos Vamos. orar então para a gente começar. Papai, eu te agradeço pela sua bondade, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado por essa última aula de escatologia. Que nossos olhos possam ser iluminados, os olhos do nosso entendimento, que possa repousar sobre a gente um espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente possa entender tudo que está sendo falado e não só entender e esquecer no outro dia, mas poder praticar durante a nossa vida, sabendo que o Senhor está às portas e que a gente tem que viver uma vida de comunhão e uma vida cristã plausível diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Chegamos aqui ao nosso grande finale, né? Se vocês ficaram assustados nas últimas duas aulas, talvez nessa aula vocês desliguem o computador e vão fazer alguma outra coisa. Estou brincando. Tá gravando aí, né? Show de bola. A gente falou então, só recapitulando, que é importante a gente recapitular algumas coisas. Vocês devem estar com a timeline em mãos. A gente falou sobre eras passadas. A gente falou importante de eras passadas, a queda de Lúcifer, quando ele peca contra Deus e é lançado sobre a terra. Então a terra entra em caos. E Deus, em algum momento da eternidade, ele resolve recriar a terra, acabando com o caos. Então ele cria o homem, que no caso é Adão. Adão é feito à imagem e semelhança de Deus, perfeito, mas em Gênesis 3 Adão peca e ocorre a queda do homem. Quando ocorre a queda, quando ele peca, ele se aliancia com Satanás, e o mesmo destino de Lúcifer, ou Satanás, que é o lago de fogo, passa a ser o destino do homem. Mas no exato momento em que o homem peca, Deus ao mesmo tempo lança a sua promessa, que é o plano de substituição que a gente estudou, tá? Que é a substituição nossa através de Cristo Jesus na cruz. Só que antes de Cristo propriamente descer do céu e vir à terra em forma de homem, ocorre o período da lei, que é para demonstrar para os homens que os homens não poderiam ser salvos sozinhos, eles precisariam de uma graça vinda de Deus para serem salvos. A gente falou da época do período dos profetas, que apontavam para o Messias e dizia para as pessoas, olha só, o Messias está vindo, ele vai trazer a salvação, o reino de paz. E então, na plenitude dos tempos, o Messias, que a gente conhece por Jesus Cristo, realmente vem, nasce de uma virgem, vive nessa terra 33 anos e meio, morre injustamente e satisfaz a justiça de Deus na cruz, ressuscita, fica 40 dias na terra, vai para o céu e depois de 10 dias o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, os discípulos, no famoso dia de Pentecoste, então se inicia a era da igreja. A gente comentou sobre a era da igreja, que é o fato da gente sempre estudar, estar em comunhão com Deus, em jejum, em oração, evoluindo espiritualmente, e a gente falou na última aula sobre o arrebatamento que dá fim à era da igreja. A gente falou sobre a ressurreição dos mortos e falou sobre o arrebatamento põe fim à era da igreja. Quando a igreja é arrebatada, a gente entende que ela vai para o céu, tá? Com o corpo já glorificado, passar pelo tribunal de Cristo, que a gente estudou na última aula. Mas, na terra, algo acontece que é chamado de atribulação, ou a grande tribulação, e é exatamente esse tema que a gente vai discorrer um pouco agora. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, por gentileza. E a gente vai falar um pouco sobre como começa essa tribulação. Daniel, capítulo 9, no verso 27. Só para contextualizar vocês, aqui Daniel está recebendo uma visão e o anjo fala para ele assim, Daniel, guarda essas palavras ou essa profecia porque ela não é para o seu tempo. Você vai morrer, ele fala assim, em outras palavras, né? Ele fala assim, você vai morrer, tá? E essa profecia vai ser guardada, selada, porque ela só vai acontecer lá no período do fim, tá? Então ele fala, em Daniel 9, 27, com muitos ele fará. Quando ele fala ele, se você ler o contexto, vai ver que é o anticristo, tá? Aquele que há de vir contra Cristo e contra a igreja e contra os judeus. Então, com ele, com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta.
E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Bom, primeira coisa para a gente entender é que a Bíblia é muito clara aqui em Daniel em dizer que ele vai fazer uma aliança, o que a gente chama também de um tratado, um acordo que vai durar uma semana. A gente entende que é um acordo de paz, porque Jesus disse, falando da época do fim dos tempos, que quando disserem temos paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, falando sobre a tribulação. Então, o início da tribulação não se dá com o arrebatamento da igreja, se dá com o tratado de paz que o anticristo vai fazer com muitas nações, que inclui judeus, óbvio, porque tudo gira em torno dos judeus, tá? Porque a tribulação vai ser um tempo de tratamento com os judeus, tá? Lógico que o mundo inteiro vai sofrer com isso, mas é um tratamento com os judeus especificamente, até porque a gente não vai estar aqui, ou seja, a igreja não vai estar aqui. Então, haverá essa aliança, esse acordo, esse tratado que vai durar uma semana. O que é uma semana? Uma semana de anos, tá? Então, são 7 anos, tá? A Bíblia é bem clara na periodicidade dessa semana. Então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas aconteceu um tratado muito similar agora, recentemente, entre Israel e os Emirados Árabes, tá? Que são países árabes muçulmanos, intermediado pelo Trump. Eu até fiz um vídeo no YouTube, que está no meu canal, falando sobre o que está de acordo com Daniel 9 e o que não está de acordo com Daniel 9 nesse tratado, tá? Ainda não é o tratado definitivo, esse específico de Daniel 9, tá? Ele tem muita coisa que está de acordo com Daniel 9, como o envolvimento dessas 3 religiões abraâmicas, né? Os cristãos, judeus e muçulmanos. Para quem não sabe, Abraão, o pai da fé, ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Toda a descendência muçulmana vem de Ismael, que é o filho bastardo, o filho que ele teve com a serviçal, Agar, e Isaac é o filho da promessa, né, que Deus prometeu a ele, e os judeus vêm de Isaac. Tá? E nós somos filhos espirituais, cristãos, filhos espirituais de Abraão. Então, todo mundo, todas essas 3 religiões gigantescas, as maiores do planeta, vêm de Abraão. Tá? Então, vamos lá. Esse acordo obrigatoriamente precisava existir num lugar onde houvesse conflitos. Então, nós estamos falando entre Israel e um povo árabe, com certeza existe conflito. Beleza, isso está de acordo com Daniel 9, mas algumas coisas não estão de acordo. Exemplo, ausência de arrebatamento. A gente não pode dizer que esse tratado foi realmente definitivo, como Daniel 9 diz, porque a gente não foi arrebatado. Se a gente é pré-tribulacionista, a gente crê que a gente vai ser arrebatado antes. Então, a gente não vai ver esse acordo, a gente não vai ver o anticristo fazendo essa aliança, tá bom? Primeiro ocorre o arrebatamento e talvez algum tempo depois, não sei se meses, dias ou até mesmo anos, essa aliança e o tratado de paz acontecem. Segunda coisa, é necessário um acordo com muitos. Você vê que Daniel 9 diz que com muitos ele fará uma aliança. Então, já aconteceu alguns acordos de paz entre Israel e alguns países específicos, mas nunca foi com muitos ou praticamente todos os países árabes. E eu, particularmente, acredito que esse tratado vai trazer isso, tá? Essa aliança com muitos. Outra coisa, não fala de especificação de período esse tratado do Trump, tá? Eu acredito que o tratado Daniel 9 vai falar de especificação de período. E outra coisa mais importante, não tem autorização de construção no terceiro templo, não teve essa ordem, tá? Não teve esse decreto, podem construir o terceiro templo. O que é o terceiro templo? Não sei se vocês sabem, mas em 70 depois de Cristo, o templo de Israel, o templo de Salomão, o segundo templo de Israel, ele foi destruído e nunca mais foi erguido. Então a Bíblia fala em Daniel que no período da tribulação, o anticristo, no meio da tribulação, ele vai interromper o sacrifício do templo. Se ele vai interromper o sacrifício do templo, quer dizer que existe um templo para ele interromper o sacrifício. Tá ok? Então, se não existe um templo físico hoje, quer dizer que é necessário que haja esse templo físico. Pra vocês terem uma ideia, todos os utensílios desse terceiro templo já estão comprados pelos judeus. Está tudo certo, eles já fizeram tudo. Só falta um decreto, uma autorização. Só que para isso precisa como se fosse uma aliança entre judeus e árabes, porque hoje, onde vai ser construído esse terceiro templo, existe uma mesquita muçulmana. Então é preciso uma aliança muçulmana e judaica para que haja liberação. E os muçulmanos precisam liberar a construção do terceiro templo, onde é a mesquita deles hoje. Então imaginem vocês o tamanho e o poder desse tratado, né? Porque de maneira alguma o muçulmano vai permitir que o judeu faça isso, né? É por isso que esse tratado vai servir, por isso que é um tratado de paz. Ele vai servir para isso.
Vamos lá. Pessoal, agora, depois de 2 aulas, a gente vai entrar em Apocalipse. Então, veja bem que a gente começou falando de escatologia, só que a gente foi Gênesis, passando por todos os livros da Bíblia, vamos dizer assim, os períodos da Bíblia, agora que a gente vai entrar em Apocalipse. Em Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, a Bíblia fala sobre cartas às igrejas. São 7 igrejas específicas. Existe uma teoria que diz que essas 7 igrejas são 7 gerações das igrejas do nosso período, ou seja, desde Cristo, dos apóstolos, até a gente hoje, são 7 gerações de igrejas. E há quem diga que a gente está na 7ª, que se não me engano é a igreja de Laodiceia. Enfim, é uma boa teoria, mas é só uma teoria, tá? Nada definitivo e doutrinário. Então, Apocalipse 1 a 3, carta às igrejas. Apocalipse 4, a gente, como pré-tribulacionista, entende que está falando exatamente do arrebatamento. Por quê? A Bíblia diz lá no versículo 1 de Apocalipse 4, você pode ler na sua casa depois, que João vê uma porta no céu e uma voz como de trombeta chama ele e diz assim: João, vem, sobe aqui que eu vou te mostrar e revelar algumas coisas do fim que estão para acontecer. Tá? A gente entende isso como sendo já uma figura do arrebatamento. Tá? Então, Apocalipse 4 é uma figura do arrebatamento. Por quê? Porque em Apocalipse 5, a Bíblia já começa a descrever o início, o pontapé da tribulação. Entendeu? Então, ocorre o arrebatamento, em algum momento ocorre o tratado de paz, e em Apocalipse 5 inicia, dá o pontapé para a tribulação e vai de Apocalipse 5 a Apocalipse 19, falando dos 7 anos de tribulação. E eu quero passar alguns pontos aqui, e é esse ponto que a gente começa a ficar um pouco assustado, mas eu não quero que a gente se assuste, porque a gente crê que a gente nem vai estar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nesse período de 7 anos, alguns castigos, vamos dizer assim, vão ser liberados na Terra, tá? E vão ser divididos entre grupos de selos, trombetas e taças. Vamos falar primeiro dos selos, tá? A gente está aqui começando a tribulação, ainda na primeira metade da tribulação. Do selo 1 ao selo 5, João vê alguns cavaleiros sendo liberados, tá? Com alguns respectivos castigos. Então, do selo 1 ao 5, alguns cavaleiros sendo liberados. No selo 5, especificamente, João vê as almas daqueles que haviam sido mortos, tá? Durante a tribulação. Ele tem uma visão do trono, e debaixo do trono ele vê algumas almas, e essas almas estão reivindicando a Deus. Deus, quando você vai julgar o nosso sangue, quando você vai julgar a terra, e na verdade isso já está, o julgamento de Deus já está acontecendo durante a tribulação. No selo 5 é isso. O selo 6, aí o negócio começa a ficar mais complicado, ocorre um grande terremoto, o sol fica escuro e a lua vermelha, as estrelas caem sobre a terra e as pessoas começam a procurar abrigo nas montanhas, tá? Para vocês terem ideia do que está começando a acontecer aí no início da tribulação. Nesse momento do 6º selo, surgem os 144 mil judeus destinados à pregação para judeus. Já ouviram falar dos 144 mil? 144 mil são 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. Eles são destinados exclusivamente por Deus para pregarem o evangelho de Cristo para os judeus, tá? Anunciando as boas novas do evangelho de Cristo. Porque mesmo a igreja não estando aqui na grande tribulação ou na tribulação, haverá possibilidade das pessoas serem salvas. Vai ser um período muito mais difícil para ser salvo, principalmente para cristão, que vai sofrer o tempo todo, do dia 1 até o último dia da tribulação. Quando eu falo cristão, é aquele cara que não era cristão enquanto a igreja estava aqui, mas que depois que aconteceu o arrebatamento, ele se tornou cristão em algum momento da tribulação. Tá bom? Depois que o 6º selo passa, vem o 7º selo. O 7º selo ocorre um silêncio no céu por meia hora, João está dizendo, e são entregues aos anjos 7 trombetas. Então, no 7º selo, ele só dá a abertura para um novo grupo de castigo, que são as trombetas. Tá bom? Trombeta número 1. 1/3 da terra é queimada. Trombeta número 2. 1/3 do mar se transforma em sangue. Trombeta número 3.
a estrela, chamada absinto, ela cai na água de modo que elas ficam amargas e impróprias para beber. Trombeta número 4, 1/3 do sol e das estrelas não brilham mais. Trombeta número 5, aí a Bíblia começa a falar dos 3 ais. E a trombeta número 5 é o primeiro ai. Quer dizer, o que é um ai? O ai é que realmente, a situação complicou. É exatamente isso, entendeu? É uma situação de dor e de sofrimento que a população mundial vai sofrer. Então vamos lá. Trombeta número 5, o primeiro ai. Uma estrela cai sobre a terra e abre uma cratera, um abismo gigante. E desse abismo sai uma fumaça. E essa fumaça faz com que o sol e o céu se escureçam por um período de tempo. Dessa fumaça saem gafanhotos, ou uma nuvem de gafanhotos, bilhões de gafanhotos que recebem poder de escorpiões. E esses gafanhotos, esses escorpiões picam ou mordem, sei lá como você quer dizer, as pessoas, de modo que o sofrimento dessas pessoas é tão grande que elas vão tentar se matar, mas por 5 meses ninguém vai conseguir morrer. O sofrimento vai ser tão horrível que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar durante 5 meses. Essa é a trombeta 5. Vocês estão começando a ficar assustados, né? Não sei se já ouviram falar nisso, as pessoas tentando se matar e não conseguir, né? João está falando que isso vai ter, tá bom? É João que está falando, não sou eu, tá, gente? Trombeta número 6, é o segundo ai. Morre 1/3 da humanidade. Tem noção? Vamos dizer que 1 bilhão de pessoas foi arrebatado no arrebatamento, sobra 6 bilhões. Já estão falando aqui que quanto que é 1/3 de 6? Dá 2, né? 2 bilhões de pessoas morrem. Você tem noção? É mais ou menos isso que eu estou descrevendo para você. Através de mais que o Covid, né? Hã? É mais que o Covid. Bem mais que o Covid. Bem mais que o Covid. E o Bolsonaro não tem nada a ver com esse segundo ai aqui. A morte de 1/3 da humanidade. O restante não morreu. Olha só que louco, cara. O restante da população, em torno de 4 bilhões de pessoas, tá? Eu estou aqui conjecturando, tá? Estou imaginando que seja isso. O restante não morreu e não se arrependia. Então a Bíblia diz que um anjo se coloca de pé sobre o mar e sobre a terra. E nesse momento, praticamente acaba metade da tribulação. Então você vê que correm todos os selos, praticamente todas as trombetas, aqui entre a 6ª e a 7ª trombeta é que acaba metade da tribulação. E nesse momento, 2 testemunhas são levantadas para pregar em Israel. Então o que acontece, gente? Até aqui, até a 6ª trombeta, praticamente tudo que eu falei para vocês foi algo um tanto quanto suave. Porque o pior ainda está para acontecer nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Então até aqui foram 3 anos e meio mais tranquilos. Eu falo mais tranquilos, mas é brincadeira, né? É porque realmente os 3 anos e meio vão ser bem complicados, principalmente para os judeus. Quem resolver ser cristão na tribulação vai sofrer o tempo todo, do dia 1 até o último dia. Mas o judeu, na minha visão, ele vai começar a sofrer só do meio da tribulação para frente. Né? Porque o tratado de paz, se ele é um tratado de paz, ele precisa durar um pouco de tempo. Então os judeus possivelmente vão achar que estão em paz durante os 3 anos e meio. Mas na verdade não estão. Tá? Porque repentina destruição vai acontecer a partir da metade da tribulação para frente. Tá bom? O que são essas 2 testemunhas? Tá? Eu não quero discutir quem são, depois no final a gente pode cada um dar o seu pitaco aqui, quem que Deus vai levantar para ser essas 2 testemunhas, para pregar em Israel. E a Bíblia diz que eles vão pregar durante 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio, que é a segunda metade da tribulação. Depois de 3 anos e meio, eles são mortos, os corpos deles são expostos em Jerusalém. E para você ter uma ideia assim, eles estão mortos porque Deus permite. Porque eles são tão poderosos que a Bíblia chega a dizer que durante esses 3 anos e meio, eles têm poderes sobrenaturais a ponto de fogo sair da boca deles. Tá? São pessoas com poderes sobrenaturais. Tá? Então, a gente vai passar por esses 3 anos e meio, as 2 testemunhas, e no final desses 3 anos e meio, eles são mortos e os corpos deles são expostos em praça pública em Jerusalém. Então, o anticristo mata as 2 testemunhas, expõe os corpos em Jerusalém, em praça pública, e a população mundial fica tão feliz, né, pelo anticristo ter conseguido matar as 2 testemunhas, porque eles diziam assim, ó, esses caras, essas 2 testemunhas, eles
eles estavam gerando problema na terra, né? Então, eles veem como a pregação do evangelho como um problema, alguém que está causando confusão. Então, a morte deles, na verdade, foi bem-vinda ali aos olhos de talvez uma boa parcela da população mundial. Tanto é que a Bíblia diz que as pessoas, quando eles morrem, os corpos são expostos ali, as pessoas começam a se presentear umas às outras, tá? Não sei se vai ser Natal, mas as pessoas começam a se presentear umas às outras. Então, vamos lá. Se presentear com os corpos? Como? Se presentear com os corpos? Não, desculpa. Não, na verdade, não é se presentear com os corpos. Elas vão ver via televisão, via internet, que os corpos vão estar lá sendo demonstrados para o mundo inteiro, tá? Em praça pública, mas elas ficam tão felizes que eles foram mortos que começam a dar presente umas às outras. Presentes, sei lá que presente que é, entendeu? Tá, entendi. Presente. Por isso que eu associei até um Natal, tá? Não sei se é ou não, tá? Tô chutando aqui. Tá, obrigada. Depois de 3 dias e meio que esses corpos estão expostos, Deus ressuscita as 2 testemunhas e elas são arrebatadas ao céu. Quando Deus ressuscita, elas são arrebatadas ao céu, ocorre um terremoto em Jerusalém que mata 7.000 pessoas. Tá? Esses números estão registrados na Bíblia, tá? Não estou inventando, gente. É coisa da minha cabeça, tá bom? Coisa da minha cabeça foi só os 2 bilhões de pessoas que eu falei lá, tá? Conjecturando ali com a população mundial, tá? Mas esses 7.000 pessoas, tá na Bíblia. 1.260 dias, 3 anos e meio, tá na Bíblia, tá bom? 2 testemunhas, tá na Bíblia. E aí a gente entra na 7ª trombeta, tá? Na 7ª trombeta, aí começa realmente o meio da tribulação para frente. O que acontece no meio da tribulação para frente? O anticristo entra no templo judaico, e vocês vão ler em Apocalipse que ele é a besta que surge do mar e tem poder sobre toda tribo, língua e nação. Então aqui, quando o anticristo entra no templo, se cumpre Daniel 9, quando ele interrompe o sacrifício de Deus. Os judeus estavam ali, faz muitos anos que os judeus não fazem sacrifício no templo, porque não existe mais templo. Então, no acordo de paz, o templo vai surgir, só que 3 anos e meio depois, o anticristo entra no templo mais ou menos assim. Judeus, vocês pensavam que vocês estavam em paz, fazendo um sacrifício, estava tudo certo. Agora é o seguinte, eu vou entrar nesse templo aí, e o Deus de vocês agora sou eu. Mais ou menos isso, tá? Estou conjecturando. Ele interrompe o sacrifício do templo. Quando ele interrompe o sacrifício do templo, começa a perseguição cruel a Israel. Aí, o que acontece? Israel precisa fugir para o deserto cumprindo a promessa de Deus que Jesus disse em Mateus 24. Daniel não tá aí hoje, seria bom, ele vai ver depois desse vídeo, mas ele comentou sobre Mateus 24 na última aula, e na verdade Mateus 24 é só para os judeus, e aqui está a comprovação. Quando o anticristo senta no templo, ele inicia uma perseguição fervorosa em cima dos judeus, e os judeus têm que fugir. E aí que eu quero ler com vocês Mateus 24, a partir do verso 15, o que acontece? Jesus falando assim, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, olha Jesus falando da metade da tribulação, do qual falou o profeta Daniel no capítulo 9, que a gente leu, no lugar santo. Aí ele fala assim, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Pois serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que é que Jesus está dizendo? Por que ele fala das grávidas? Por que ele fala do sábado? Você imagina uma grávida precisando fugir desesperadamente de uma forma rápida. Você imagina... e se isso acontecesse no sábado, e os judeus batem no peito dizendo, não, no sábado eu não posso andar no máximo 1 quilômetro. Tem mais ou menos, tem um negócio na lei lá que fala assim, judeu, no sábado você pode andar aí no máximo 1 quilômetro. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Mas tem uma distância máxima que ele pode andar. E por isso que Jesus fala, torçam, para que não seja no sábado. Vocês batem no peito, falando que vocês cumprem a lei, tá? Se vocês forem tentar cumprir a lei nesse dia e for no sábado, vocês vão tudo morrer. Então Jesus está falando assim, mais ou menos assim, trazendo para as palavras de hoje. Vaza, meu amigo, porque o negócio, a porca vai torcer o rabo. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ótimo. Depois disso, surge a besta que vem da terra. Lembrando que a besta que vem da água é o anticristo.
tá? Esse que sentou aí fez o seu trono no templo judaico, interrompeu o sacrifício, a besta que vem da terra. E a besta que vem da água, desculpa, do mar. A besta que vem da terra é o falso profeta. Quem é o falso profeta? É o cara que vai vir com grandes sinais e faz com que todos adorem a imagem do anticristo ou a imagem da besta. Tá? Então, o falso profeta vai ser uma pessoa, há quem diga, tá? Existem teorias aí que dizem que o anticristo e o falso profeta vão ser uma pessoa só. Eu, particularmente, não concordo muito com essa teoria, tá? Eu acredito em uma pessoa sendo um falso profeta, diferente do anticristo, tá bom? Então, por isso que eu vou chamar de pessoa. Então, o falso profeta vai ser uma pessoa que vai fazer com que as pessoas da tribulação adorem a besta, que é o anticristo, e recebam a marca da besta, tá? Que vai ser na mão direita e na testa. Ok? Então, aqui surge a marca da besta, que o falso profeta vai fazer com que as pessoas acreditem nele através de sinais miraculosos, vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo ou a imagem da besta e recebam o sinal da besta. E a Bíblia diz que aquele que não receber a marca na mão direita ou na testa não vai poder comprar e nem vai poder vender. É por isso que a gente costuma dizer que o anticristo vai ter o poder econômico praticamente de toda a população mundial. Né? Porque se você não pode comprar e nem vender com a marca da besta, quer dizer que de alguma forma você está sendo monitorado o tempo todo. Tá? Falar isso, que você é monitorado o tempo todo e todas as pessoas do mundo são monitoradas o tempo todo há 2000 anos atrás, é uma loucura enorme. Mas nos dias de hoje, em que você abre o seu computador e você já vê o Google querendo te vender alguma coisa que você pensou que você queria comprar, você entendeu? É uma realidade muito palpável, não é verdade? Às vezes eu estou aqui com a Ana Paula, ela pensou em alguma coisa que ela queria comprar e de repente ela abre o computador e o Google faz uma propaganda para ela. Tá? É lógico que tem um pouco de exagero nisso, mas é mais ou menos assim. Tá? Tudo que você pesquisa, o Google sabe e ele te vende alguma coisa depois por causa da sua pesquisa. Enfim, ele sabe da vida de todo mundo. Não estou falando que o Google é o anticristo, não, tá, gente? Longe disso, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo, como a ciência evoluiu, como o próprio Daniel disse, a ciência, no fim dos tempos, se multiplicaria. A gente está vendo isso de perto, tá bom? Passamos os selos, passamos as trombetas, entramos agora nos primeiros flagelos, ou as taças, tá bom? Vamos agora taça a taça aqui. Primeira taça. Feridas dolorosas sobre os que têm a marca da besta. Segunda taça. Morre todo ser vivente do mar. Terceira taça. Rios se transformam em sangue. Quarta taça. O sol queima a humanidade com fogo, e aqueles que são queimados ainda não se arrependem e culpam a Deus por estarem sofrendo. Olha só, você entendeu? Dá a impressão de que Deus é ruim, que Deus está lançando tudo isso porque ele é ruim. Mas, cara, o homem não se arrepende, mesmo sendo queimado, mesmo sabendo que está errado, você entendeu? Continua não se arrependendo das suas obras más. Quinta taça. Taça derramada sobre o trono da besta, e homens mordem a língua de dor das feridas e blasfemam contra Deus e ainda não se arrependem. Sexta taça. Aí já estamos chegando no fim da grande tribulação. 3 espíritos reúnem os reis de toda a terra para a grande batalha final do Armagedon, que vai ser no Vale do Megido, lá para os lados de Israel. Ok? Então a gente já está aqui na sexta taça, já inicia uma reunião para a batalha final do Armagedon. Eu vou explicar para vocês o que é essa batalha. A sétima taça, eu não vou nem citar, eu quero fazer questão de ler. Apocalipse 16, verso 17 ao 21. Vou ler para a gente ganhar tempo, tá? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo, está consumado, ou está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade, que é Jerusalém, foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram.
Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos. Isso João fala, tá? O peso delas. 35 quilos cada. E os homens continuaram a blasfemar contra Deus por causa do granizo. Pois a praga fora terrível. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Aqui a última taça, né, vamos dizer assim, que seria o último castigo final para a população mundial. Tá? E vocês veem que é algo bem terrível, né? Que praticamente toda a terra está destruída, porque ele fala que montanhas desaparecem, ilhas fogem. Isso quer dizer, cara, a terra está praticamente todinha destruída. Tá? Já a vida humana não tem mais vamos dizer assim, a Bíblia chega a dizer que se Jesus não voltasse nesse momento, tá, não haveria vida humana na Terra. Tá? Se a gente for pensar também há 2.000 anos, 500 anos atrás, falar que uma guerra é capaz de acabar com a vida humana, seria loucura. Mas hoje a gente sabe que com o armamento nuclear que existe, é capaz dos Estados Unidos e a Rússia acabarem com a Terra em questões de segundos. Pode ser até 4, 5, 6, 10 vezes o tamanho da Terra, eles conseguem acabar com o poderio militar que eles têm. Então, vocês têm ideia como Jesus estava falando dos nossos dias. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? As pessoas agora estão, os reis da Terra e o anticristo e o seu exército, ele está ali pronto para a guerra no Vale do Megido, no finalzinho da grande tribulação. E nesse momento, depois dessa sétima taça, no finalzinho da grande tribulação, possivelmente no final dela, em Apocalipse 16, João começa a descrever a vinda gloriosa do Senhor. Então, João começa... Eu vou ler com vocês, depois é melhor eu ler, depois eu comento. Apocalipse 16, no verso 17, diz assim... Desculpa, Apocalipse 19, tá? 16 foi o que a gente leu. Apocalipse 19, a partir do verso 11, João dizendo a respeito da sua visão, desse momento. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que está acontecendo aqui, gente? O exército do anticristo e o próprio anticristo estão reunidos no Vale Megido. E todo o mundo vê, essa aqui é uma vinda visível de Cristo, tá? Seja pela internet, pela televisão, ou quem estiver em Israel, ou talvez de alguma forma o mundo inteiro vai ver Jesus vindo e, pasmem-se vocês, com a gente vindo com ele, tá? Porque a Bíblia fala aqui de pessoas, o exército do céu, vestido de linho fino, branco e puro. Isso quer dizer que a gente já vai ter passado, inclusive, pelo tribunal de Cristo, recebido a nossa recompensa. A gente vai estar vestido de linho fino, tá? Branco. Nossa recompensa vai estar em mãos, entendeu? A gente vai estar montado em cavalos brancos, tá? E vai vir com Cristo para essa batalha final. Só que essa batalha final não é uma batalha que dura dias, não é uma batalha que dura meses, nem anos. É uma batalha extremamente rápida, porque a Bíblia diz que Jesus fere as nações, ou seja, o exército do anticristo, com a espada da sua boca, tá? E essas pessoas morrem, tá? Não se assustem, mas essas pessoas morrem. E o anticristo e o falso profeta, nesse momento, são lançados com corpo e tudo no lago de fogo. Vocês lembram que eu falei para vocês da primeira aula do lago de fogo? O anticristo e o falso profeta estreiam o lago de fogo. Olha que lugar bom para se estrear. A Bíblia diz assim, ó: o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo com corpo e tudo. Você entendeu?
Eles estreiam o lago de fogo. Outra coisa que acontece em seguida a isso, Satanás é preso. Então veja bem que Satanás não é lançado ainda no lago de fogo. Ele é preso. Tá? Ele vai ser preso por 1000 anos. A gente vai entrar no milênio agora. Tá bom? Satanás foi preso, o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Jesus, então, eliminou o exército do anticristo, eliminou o falso profeta e o anticristo, e lançando no lago de fogo, e prendeu a Satanás. Jesus desce à terra, desce até o Monte das Oliveiras, tá? Nesse momento, possivelmente, tá? Nesse momento, acontece... Eu lembro que eu falei para vocês da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que eu acreditava que seria, talvez, no arrebatamento da igreja, tá? Eu, lendo, depois que terminou a aula, eu fui ler um pouco sobre Daniel, alguns versículos que me contestavam, que eu ficava meio em dúvida, sabe? Daniel conseguiu me convencer, tá? De que talvez a ressurreição dos santos do Antigo Testamento seja nesse momento, tá? Que a Bíblia chama de a primeira ressurreição. Tá? Então, quando Jesus vem à Terra e termina a tribulação, vai existir uma ressurreição dos mortos, que é a ressurreição daqueles que morreram durante a tribulação e possivelmente a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, e esses sim agora vão entrar no reino milenar com Cristo, tá bom? Depois a gente pode discutir, se vocês ficaram com dúvida, lá em perguntas e respostas. Vamos lá. Jesus desce à terra, agora, imagina Jesus descendo à terra, o cenário que ele encontra, a catástrofe, né? Todos os montes e ilhas, tudo destruído. O que Jesus precisa fazer? Precisa reconstruir. Precisa haver uma reconstrução. Alguma coisa precisa acontecer para entrar um reino milenar perfeito, ok? Então, o que acontece? Acontece, primeiramente, o julgamento das nações, que vai durar 40 dias. Cauê, onde você tira 40 dias? Que negócio é esse? Eu tiro lá de Daniel. Tá? Daniel fala sobre as 70 semanas. Ele fala sobre a última semana de Daniel, que é a grande tribulação. E essa última semana dura 1260 dias, os 3 primeiros anos e meio. E depois ele fala de 1335 dias. Ele não fala de 1260. Então, o que é isso? É 1260 mais 75 dias. Então, quer dizer que depois de 1260 dias, Jesus desce, ou seja, a tribulação acaba, a grande tribulação acaba, Jesus desce e ainda tem 75 dias para acontecer. Por quê? Porque as coisas precisam ser restauradas, porque precisa ter um julgamento das nações. O que é o julgamento das nações? Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Tá? Existem algumas parábolas, quando Jesus fala, que as pessoas associam ao arrebatamento. Exemplo, as 10 virgens, 5 vão estar com Cristo, 5 não vão, um vai estar no campo, 2 vão estar no campo, um vai ser deixado, outro vai ser levado, 2 vai estar na cama, um vai ser deixado, outro levado. Está falando o quê? Do julgamento das nações, bodes e ovelhas que serão separados para a entrada do reino milenar. O que são bodes e ovelhas? Bodes são pessoas que não creram em Cristo e não vão crer, e não creram durante a tribulação, foi o tempo que eles tiveram para crer em Cristo. E ovelhas são aqueles que perduraram durante a tribulação, sobreviveram à tribulação e ao Armagedon. Então, bodes e ovelhas são pessoas que ainda sobreviveram ao Armagedon. Não são todas as pessoas que vão morrer. Vai morrer um grande contingente de pessoas no Armagedon, mas não todas. Ainda algumas pessoas vão sobreviver na terra quando Jesus voltar e pisar na terra. Tá bom? Por isso que ele vai fazer essa separação de bodes e ovelhas. Aqueles que creram são os bodes, e a Bíblia diz que eles são lançados no inferno. Tá? São lançados no inferno. São lançados, por enquanto, não no lago de fogo. Tá? Possivelmente são lançados no Hades, que ainda está existindo, mas eu vou explicar para vocês que vai haver o julgamento desses caras mais para frente, depois eles são lançados no lago de fogo. Por enquanto, só o falso profeta e o anticristo estão no lago de fogo. Tá bom? Por enquanto, só eles. Os bodes não creram e as ovelhas creram, certo? Bodes não creram e ovelhas creram. Bodes não entram no reino milenar e vão para o inferno. Ovelhas entram no reino milenar para participar do reino de Cristo. Ok? Vamos lá. Além dos 40 dias de julgamento das nações, a gente tem ainda 30, eu falei 75 dias, mas eu falei besteira. 70 dias, tá? São 40 dias de julgamento das nações e 30 dias de purificação do templo.
Tá, ok? Possivelmente, eu falei julgamento das nações primeiro, mas possivelmente ocorra lá em Daniel, ele fala mais da purificação do templo primeiro e depois do julgamento das nações, tá bom? Então ocorre a primeira purificação do templo durante 30 dias, ou seja, o que eu entendo com purificação do templo? Cara, eu entendo como uma organização da terra do jeito que ela tá? Porque ela estava totalmente destruída, então ela precisa de um tempo para ser reconstruída, ok? Eu entendo esses 30 dias como isso. E depois dos 40 dias, eu entendo como o julgamento das nações, tá? Separação de bode e de ovelhas. Aí sim a gente entra no reino milenar propriamente dito, tá? Depois dos 70 dias de preparação. Tá? Gente, eu falei 70 dias, mas eu tô um pouco confuso, eu acho que é 75 dias, tá? No final da perguntas e respostas, eu mato essa dúvida com vocês, mas eu anotei 70 dias aqui, mas eu tô achando que é 75, tá? Eu confio. Vamos lá. Não deixa eu esquecer isso, tá? Para não ficar aqui, para não dar informação errada para vocês. Reino milenar se inicia. Então, o que é esse reino milenar? É um reino de paz, um reino físico prometido para os judeus, tá? Lembra que os profetas prometiam para os judeus sempre que Deus, o Messias, viria e iria permitir para eles um reino de paz físico na terra? É esse reino milenar. O que acontece é que os judeus não conseguiam ver o tempo da igreja. Eles pegavam a profecia dos profetas e ficavam só olhando para o umbigo deles. Olha só, vai ter o reino. Quando o Messias vier, ele vai implantar o reino físico. O que aconteceu? O Messias veio, Jesus veio, não implantou o reino físico imediato. Por quê? Porque primeiro precisava salvar o espírito das pessoas. E o judeu não entendeu isso. Então o judeu não entendeu isso, que ele falou, Jesus Cristo nem de longe é o Messias. É só um cara qualquer. Por quê? Porque ele não instalou o reino milenar. Mas depois de 2000 anos, Jesus vem e instala o reino milenar. Aí sim, os judeus vão falar, bendito é o que vem em nome do Senhor, Baruch haba Beshin Adonai. Então o reino físico se instala. Vocês entenderam? Eu falo assim meio descolado porque fica mais fácil talvez de entender, tá bom? Deu até vontade de comer um árabe agora, né? Comer um kebab. Bora! Então o que acontece nesse reino milenar? Lembra que eu falei para vocês que é possível comunhão entre corpos glorificados e não glorificados? Então esse reino milenar vai ser mais ou menos assim. Vai ter o povo de Jerusalém com corpos glorificados, vai ter nações com corpos não glorificados, ou seja, de carne, de osso, de sangue, então vai ter um relacionamento. Por quê? Porque pessoas de carne, de osso e sangue vão entrar nesse reino, vão participar desse reino. Entretanto, a morte ainda vai existir, ela não foi extinta. Satanás está preso, o falso profeta foi lançado no lago de fogo, mas a morte ainda existe. O pecado, de certa forma, ainda existe. Tá? Não foi eliminado. Por quê? Porque a morte ainda existe. Então, assim, só que vai ser um reino de uma longevidade tão grande que a Bíblia diz em Isaías que quem morrer com 100 anos vai morrer novo. Então, as pessoas vão voltar a ter idade como as árvores têm, sei lá, 700, 800 anos, entendeu? Aquele que morrer com 100 anos é porque morreu novo. Então, vai ser um tempo de paz como nunca se viu. Tanto é que a Bíblia diz que o lobo e o cordeiro vão se alimentar juntos. Então, possivelmente não vai ter esse lance da gente matar o animal para comer. A gente vai comer aquilo que vem da terra. Tá? Vai voltar aquilo que era para ser desde o início. Tá? Ou pelo menos tá já se iniciando essa volta, vamos dizer assim, porque ainda a gente tem o grande finale, que é Novos Céus e Nova Terra. Mas o reino milenar é um grande aperitivo, tá, do que Deus realmente queria. Ainda não é o grande finale, que é Novos Céus e Nova Terra, mas é um grande aperitivo. Ótimo. Cauê, Apocalipse fala do reino milenar? Muito pouco. Quem fala mais do reino milenar é o profeta Isaías, tá bom? Apocalipse fala muito pouco. O Novo Testamento fala muito pouco do reino milenar. Quem fala mais é Isaías. Mas, puxa, mas será que não tem tanta importância esse reino, então, porque não fala no Novo Testamento? Sabe por quê? Como eu disse para vocês, é um reino prometido para os judeus. A gente vai estar lá. A gente vai, inclusive, reinar, com o corpo glorificado e tudo. Mas foi um reino prometido para os judeus. É o que eles tanto querem. Por isso que está enfatizado no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. Tá bom? Por isso que Paulo enfatiza mais a questão do arrebatamento, tá? A questão da ressurreição dos mortos, porque isso é para a igreja e não para o judeu. Tá bom? Então vamos lá. Acabaram os 1000 anos.
Passou, acabou, ao fim dos 1000 anos. O que acontece, Cauê? Satanás é solto para enganar milhares de pessoas. E a Bíblia diz que ele consegue levantar um exército de milhares e milhares de pessoas para ir tentar mais uma vez contra Jesus no acampamento dos santos em Jerusalém. Como pode? Por que Deus prendeu para soltar Satanás? Que loucura é essa? Por que Deus já não aniquilou Satanás de vez? Eu vou explicar para você por quê. Sabe por quê? Porque pessoas no reino milenar vão continuar nascendo. Vai ter casamento normal. Tá? Entre pessoas de carne, osso e sangue vai ter casamento. A gente não. Tá? Então, se você está pensando em se casar na eternidade, esquece. Você que é igreja, corpo glorificado não casa. A gente vai ter o sexo dos anjos, tá bom? Não vai ter sexo, não vai ter contato físico no sentido de ter prazer sexual, tá bom? Agora, pessoas que vão estar no reino milenar que tem carne, osso e sangue vão, tá? Quem faz o prazer sexual, quem dá esse direito do homem ter prazer sexual é o sangue. Tá? Então, se eles têm sangue, eles têm prazer sexual, vão copular, vão ter relações e vai nascer gente. Se vai nascer gente, assim como Adão, assim como Davi, assim como eu e você e todas as pessoas que já nasceram têm a oportunidade de escolher o livre-arbítrio, por que essas pessoas que continuam nascendo não têm? Então, elas têm. Você entendeu? Essas pessoas que estão nascendo precisam escolher se servem a Cristo no reino milenar ou se não servem. E pasmem-se vocês, milhares e milhares de pessoas, mesmo vendo Jesus fisicamente num reino de paz, preferem seguir Satanás depois que ele é solto, para irem contra Cristo e os seus santos mais uma vez. Tá? A gente já viu isso acontecer. A gente já viu isso acontecer com Lúcifer e os seus anjos lá no céu. A gente já viu acontecer com Adão e Eva em perfeito paraíso, pecaram contra Deus e preferiram Satanás. A história se repete mais uma vez, tá bom? Tudo porque o homem tem um direito de escolher. Então, o que acontece? Satanás junta essas pessoas e vai contra o acampamento dos santos, mas é uma guerra também que acaba rapidamente. A Bíblia diz que fogo cai do céu e Satanás, então, definitivamente é julgado e lançado no lago de fogo e se junta ao falso profeta e o anticristo. Tá bom? Aí, Satanás é completamente eliminado. Acabou. É o fim dele. Tá? E ele já sabe que está decretado esse fim. E é por isso que ele tenta o tempo todo ficar ao derredor, tentando destruir o máximo de pessoas possível. Porque ele sabe que o fim dele já está decretado depois do reino milenar, quando esse fogo cair do céu e vai jogar ele no lago de fogo, junto com seus queridos falso profeta e anticristo, que talvez sejam aí seu filho e seu falso Espírito Santo. Tá ok? Gente, terminando os 1000 anos, quando Satanás é lançado no lago de fogo, o que acontece? João vê um grande trono branco. Então, nesse momento, acaba o reino milenar. João tem uma visão do grande trono branco e ele vê pessoas ressuscitando, que a Bíblia chama de a segunda ressurreição. O que é a segunda ressurreição? E esse é um evento que acontece de uma vez só. Diferente da primeira ressurreição, ou da ressurreição dos santos, que acontece em alguns momentos. Tá? A ressurreição dos santos é dividida em algumas etapas. A ressurreição dos ímpios, tá? Que é a segunda ressurreição, acontece de uma vez só, depois dos 1000 anos, depois do reino milenar. Quando acontece essa ressurreição, a Bíblia diz que o mar dá aos seus mortos, todos os corpos que estão na terra dos ímpios ressuscitam, não no mesmo formato do nosso corpo, tá? Óbvio que eles ressuscitam com um corpo de carne e de osso, entretanto, eles não têm o Espírito Santo para dar vida para eles, tá? Mas de alguma forma, e não me pergunte como, eles têm consciência das coisas. A gente não pode dizer que eles têm vida, porque eles estão afastados de Deus, e quem está afastado da vida não tem vida, tem morte. Mas de alguma forma eles têm consciência das coisas com o corpo de carne e osso, e eles passam pelo julgamento do grande trono branco. E ali, Jesus vai punir essas pessoas de acordo com o que eles fizeram. Agora, essas pessoas que vão ser punidas têm chance ainda de ir para o céu? Em hipótese alguma. Assim como a gente enfrentou o tribunal de Cristo e a gente não tinha chance de ir para o inferno, porque a salvação veio pela graça, da mesma forma, essas pessoas que vão enfrentar o grande trono branco não têm chance de irem para o céu. Já estão destinados para o lago de fogo, porque não creram através da fé.
mas as obras que eles tiveram aqui vai determinar o tamanho do castigo que eles vão ter no lago de fogo. Jesus comprovou que isso é verdadeiro porque ele disse, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém? Ele disse, acho que foi Jerusalém, ou Cafarnaum, não me lembro. Ele falou assim, se em Sodoma e Gomorra tivessem pregado a palavra que vocês estão recebendo, ou operado os milagres e sinais, o castigo de vocês no lago de fogo, no final de tudo, ia ser, o castigo deles ia ser muito menor que os seus, porque vocês recebem a palavra. Eles nem receberam. Então, assim, veja bem que existe uma distinção de julgamentos, tá? Assim como a gente vai receber galardão no céu, tá? Por causa das nossas obras, do que a gente fez, dependendo do que a gente fez, a gente recebe mais ou menos, o ímpio vai receber mais punição ou menos punição de acordo com a obra que ele realizou. Tá? Passando esse julgamento, todos os ímpios de todos os tempos, inclusive o Hades, vocês lembram do Hades? Tá? Que a gente chama de inferno hoje, que é o local temporário. Esse Hades é lançado no lago de fogo. Esse lugar é lançado inteirinho no lago de fogo. O Hades e a morte. Aí sim, a gente pode dizer que a morte se findou, acabou. Porque a partir desse momento, depois do grande trono branco, não existe mais morte e possibilidade da pessoa morrer. Ou seja, não existem mais pessoas de carne, osso e sangue. Eu, particularmente, acredito, nunca vi no YouTube, nunca vi ninguém que fala sobre escatologia pregar e afirmar isso, mas eu afirmo porque eu acredito. Eu acredito numa ressurreição ali no final dos 1000 anos, de todas as pessoas que vão estar no milênio, no final do milênio, eu acredito numa ressurreição, porque não vejo como carne, osso e sangue entrar em novos céus e nova terra, que é a fase eterna e final do plano de Deus. Tá? Então, eu acredito numa ressurreição ali das pessoas que vão estar no milênio, são pessoas santas, tá bom? Pessoas que restaram, que não foram mortas ali junto com Satanás, enviadas por lago de fogo. Eu acredito nessa ressurreição. Tá? Dado tudo isso, terminamos aí o milênio, 1000 anos de reinado com Cristo, terminamos o julgamento do grande trono branco. A Bíblia diz que o céu e a terra, nesse momento, fogem, ou seja, o sistema que a gente entende hoje como o sistema solar atual, ele não mais vai existir. Mas uma nova ordem vai ser estabelecida, chamada novos céus e nova terra. Tá? E a Bíblia diz assim que uma cidade desce do céu e vem até a terra. E essa cidade, eu acho que eu comentei na última aula, ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Ou seja, ela passa toda a superfície desse primeiro céu que a gente está acostumado a ver. Então, você imagina uma cidade que passa a atmosfera terrestre. Né? É um negócio muito alto. Tá? Então, só pessoas com poderes sobrenaturais conseguem viajar e andar longas distâncias dentro de uma cidade dessa. Tá bom, gente? Essa cidade desce do céu, ela é a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que Deus agora, que estava no céu, Deus não está na terra no reino milenar, tá? Ele está no céu ainda. Mas agora o céu desce à terra e Deus habita. Eu imagino novos céus e nova terra como por ser tão alta essa cidade, como se fosse a terra embaixo e o céu em cima, tá? Não tem como a gente excluir totalmente o céu, porque a Bíblia fala de novos céus. Tá? Então, assim, a nossa eternidade vai ser sim na terra, mas os céus não estão totalmente exclusos, tá? É como se fosse uma unificação dos dois, tá bom? Então, novos céus, nova terra, é isso. A antiga ordem é passada, não existe mais sol, não existe mais sistema solar, porque a Bíblia fala que Deus ilumina a sua cidade e o seu povo. Não vai mais haver noite, e um rio sai do trono de Deus, tá? E banha toda a cidade, e nesse rio está a árvore da vida que estava lá em Gênesis desde o começo. Então, o que isso nos demonstra? Que Deus resgatou todo o plano que ele tinha para o homem, para o Éden, teve que fazer tudo isso, só que com um plus, algo a mais. Porque Adão e Eva, se continuassem vivos, teriam um corpo de carne, osso e sangue eternamente. Porque não havia pecado ainda neles, por isso que o sangue deles não estava manchado.
Mas agora nós vamos ter corpos de carne e osso, mas sem sangue. Então não mais o sangue vai dar vida, como daria vida no Éden para Adão e Eva, mas o Espírito vai dar vida para a gente, então a gente vai ter corpos mais evoluídos, melhores ainda do que de Adão e Eva. Por quê? Porque Deus nunca perde e nunca perdeu para Satanás. Se Satanás estragou inicialmente o plano de Deus, ele fala assim, eu vou fazer um melhor. E é exatamente isso que ele faz em novos céus e nova terra. Infelizmente, milhares e milhões de pessoas vão sofrer eternamente, vão para o inferno, vão passar no lago de fogo, mas culpamos Deus por isso? De maneira nenhuma, porque como eu disse para vocês, todo homem teve sua oportunidade de escolher, como a Bíblia mesmo diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, e todo homem indesculpável, porque até mesmo a natureza proclama, ela grita e mostra que Deus existe e que precisa salvar a humanidade. Amém, gente? Glória a Deus. Para a gente encerrar, só quero ler Apocalipse 21 rapidinho, tá? Rapidinho. Então, João dizendo, então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Fim de papo, e acabou-se. E aí a gente começa a nossa eternidade que não tem fim. Amém, gente? Olha que massa o verso 23, né? velho. Por que não tem sol? A cidade não precisa do sol nem da lua para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Por isso que não precisa mais de sol, velho. A glória do Senhor vai iluminar a gente. Oxabará, hein? Perfeito. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Inclusive, eu falei até pro meu diretor uma vez. Ele é um cara um tanto quanto cético nas questões religiosas, né? E eu lembro que ele estava numa reunião e falando sobre... De vez em quando ele dá umas viajadas assim, mas tem muito sentido às vezes o que ele fala. Sobre a evolução do homem, o homem está vivendo mais, que vai chegar um momento em que a gente vai ter superpoderes e tal. Só que isso só cientificamente falando, não religiosamente falando, né? E ele falou assim que, inclusive, a ciência já descobriu que um dia o sol vai escurecer. Aí eu virei para ele assim, e todo mundo ficou assustado quando eu falei, né? Eu falei assim, pois a Bíblia já fala isso para mim há mais de 2000 anos atrás. E ele ficou com uma cara assim, né? Falou, como assim? A Bíblia já fala isso há mais de 2000 anos atrás. O que a ciência está descobrindo, a Bíblia já fala há mais de 2000 anos atrás. Então a ciência, ela só descobre aquilo que a religião, não vou chamar de religião, mas aquilo que Deus já predeterminou. That's it, guys. Agora, dúvidas, perguntas, respostas, questionamentos? Eu vou fazer um resumo de 2 minutos pra você ver se está certo. Tá. A gente está na época da igreja, aí vai ter o arrebatamento primeiro, aí começa a tribulação, 7 anos de muvuca muito louca. Tá, só que antes disso tem o tratado, tá? O tratado de paz que dá início à tribulação. Aí depois, no momento, durante a tribulação, não sei se 7 anos, em algum momento nós estamos recebendo nosso galardão lá no tribunal de Cristo. Uhum. No final da tribulação e antes do início do milênio, tem aqueles 75 dias. São 75. 30 para limpar o templo e 45 para julgamento das nações. Nós vamos julgar junto com Deus, né? Essa é a volta de Cristo. Então, o arrebatamento foi no começo dos 7 anos, onde a gente subiu e encontrou com Cristo nos ares, e a volta de Cristo foi 7 anos depois.
Física. Física é 7 anos depois. Isso. Aí a gente julga com eles as nações, começa o reino milenar. Tem o julgamento dos bodes e ovelhas. Os bodes são todo mundo que estava lá e que ainda não creu, vai já para o Lago de Fogo, junto com os outros dois que inauguraram. A Bíblia não é clara em falar que eles vão direto para o Lago de Fogo, tá? Possivelmente eles vão para o Hades antes. Tá, porque provavelmente é só no julgamento final, né? Mas os eles dois já vão. A besta e o anticristo já vão inaugurar. Você ficou 1000 anos sozinho no Lago de Fogo. Aí, durante os 1000 anos, vai ter gente viva, porque são os remanescentes das ovelhas, e porque a morte ainda não foi extinta, né? Que é o nosso argumento para dizer por que vai ter gente viva e corpo glorificado, é porque a morte ainda não foi extinta e porque são os remanescentes das ovelhas, correto? Correto. Aí tem os 1000 anos que vai viver gente, a idade vai aumentar de novo. No final dos 1000 anos tem o julgamento final de todos os ímpios, né? Porque nós já vamos ter recebido o galardão. E também vai ter que ter uma ressurreiçãozinha para quem ficou vivo ainda com o corpo ali, para entrar na eternidade com o corpo glorificado, tem que ter uma ressurreiçãozinha, né? Nunca vi ninguém pregar isso, mas eu prego. E aí, acabou. Que da hora, gente. Por que a gente fala que a Bíblia é um livro de relacionamento? Porque Deus instituiu um negócio que no capítulo 3 já azedou, e aí a Bíblia inteira é ele desenvolvendo um plano extremamente meticuloso, muito mais criativo que Game of Thrones, para a gente poder voltar ao que era. Inclusive a mesma árvore e a mesma os animais em paz, não ter morte, né, um lugar de prazer. Então a Bíblia é um livro com um enredo maravilhoso, onde começa e termina do mesmo jeito, né? Exatamente. Termina do mesmo jeito, só que ainda melhor. Vai lá, eu tenho um monte de perguntas aí, gente, mas pode perguntar. Darlan tá louco para perguntar. Eu vou perguntar, vocês vão pensando. Qual o objetivo da tribulação, Cauê? Você falou que a tribulação é um tratamento de Deus com os judeus. Que se a gente é pré-tribulacionista, nós já não vamos estar mais lá. Mas qual o sentido? Deus castigando os judeus porque eles não aceitaram? A tribulação ela é chamada como o dia, no Velho Testamento como o dia do Senhor, como o dia da angústia de Jacó, então, o dia de Deus. Então, assim, ela é exclusivamente um tratamento com Israel, sim, e é exatamente porque eles rejeitaram essa incumbência, né? Deus escolheu Israel com um propósito, tá? Eles rejeitaram esse propósito e, infelizmente, se não houvesse a tribulação, eles não aceitariam em nenhum momento que todo mundo ia para o inferno. O judeu, todo mundo ia morrer e ia para o inferno. Então, a tribulação talvez seja a única esperança, apesar de ser o dia de angústia de Jacó, a única esperança do judeu de ir para o céu. Eu tenho um amigo que virou judeu, ele não era nada, que ele era católico não praticante, né? Aí eu falo, bom, pelo menos ele virou judeu, agora tem uma chance, né? Que ele estava indo para o inferno direto, agora vai sofrer um pouquinho, mas pode ser salvo, né? Então é melhor ele virar judeu do que ele ficar frio, né, meu? Bom, quais as religiões... Então, posso só puxar um gancho? Então, a questão da ovelha, né, e dos bodes. Então, essas ovelhas, né, essas pessoas que passaram pela tribulação e que passaram a crer em Cristo, então é como se fosse uma segunda chance para eles. Então, eles podem ser salvos, certo? Eles poderiam ir para a eternidade, né? Exceto os bodes que não irão, porque não creram. Exato, explicar uma coisa rápida aqui que é importante. Paulo fala assim, que antes de ocorrer a tribulação, ou antes do anticristo se manifestar, existem coisas que, algo que o detém, que não deixa ele se manifestar. E isso a gente entende, estudando, que esse alguém é o corpo de Cristo, ou a igreja, cheia do Espírito Santo. São a igreja e o Espírito Santo juntos. Quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo não vai estar na mesma forma como ele está hoje, na época da graça. Exemplo,
Não vai ter essa possibilidade das pessoas orarem em línguas, o dom de línguas, o dom da fé, o dom do milagre, no sentido do que a gente vê hoje na igreja. Tá? Vai ser como era antes, no Antigo Testamento. Porque a última semana de Daniel, 70ª semana, a grande tribulação, como eu disse, ela é exclusiva para os judeus. Então, como era antes, sem o Espírito Santo, é assim que vai ser. Entretanto, o Espírito para salvação, porque a gente sabe que é o Espírito que salva, vai haver uma possibilidade. Lembra que na Bíblia existem exceções, tá? A uma regra maior. Entendeu? Assim como no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, vinha e ia embora, da mesma forma pode ser que o Espírito venha para a salvação, mas ao mesmo tempo não fique permanente na terra. É lógico que a pessoa que é salva, ela precisa estar com o Espírito Santo, mas de alguma forma eu creio que não vai haver uma manifestação poderosa do Espírito vir sobre as pessoas na tribulação. Talvez seja só internamente, mas sobre, eu acredito que não. Mas lembrando Cauê, que esse pode falar. bodes e as ovelhas é assim, é um período de tempo e no final desse período você tem um marco ali que é um julgamento. Quem ficou vivo até ali, de quem ficou vivo até ali, uma parte que creu vai ser ovelha, outra parte que não creu vai ser bode. Agora, desde hoje e até o milênio, tem gente que está morrendo. Morreu em Cristo é salvo. Só que tem, certo? Só que tem determinados marcos em que, bom, até aqui, vamos lá. Vai arrebatar todo mundo que está crendo, quem não está, vai morrer. Depois, no final dos 7 anos, de novo. Final aqui, quem que está crendo? Ovelha, não está, bode. Final do milênio, de novo. Mas, independente desses marcos em que Deus já separa, tem gente morrendo e quem está morrendo aceitando a Cristo vai ser salvo, né? Exato. Quem não está vai para o Hades, esperando. E aí, como o Cauê falou, né, que ele acredita que, então, o Espírito Santo, né, durante esse período, não vai estar sobre, né, mas talvez internamente, dentro de alguns, não sei, e não vai haver esse avivamento, né, não vai haver pessoas sendo curadas, não vai haver oração em línguas, não vai haver esse fervor em fé, porque quem possuía isso, talvez quem acreditava nisso, é a igreja do Senhor e já não estarão mais lá. Certo? Então seria por isso que o Espírito não está mais sobre, mas apenas internamente? Assim, né? Não é porque ele também não está sobre que exclui a possibilidade de ter milagres e prodígios, porque no Velho Testamento acontecia milagres e prodígios, tá? Essa questão de ele estar sobre ou não, isso aí eu estou falando aqui como uma especulação, tá? A Bíblia não define nada disso, tá? A gente acaba acreditando como a última semana de Daniel sendo praticamente igual ao Velho Testamento, como eram as coisas antes, só que com a possibilidade da pessoa ainda ser salva crendo em Cristo. Então, assim, isso é real. Agora, assim, se o Espírito vai vir sobre em algum momento, isso aí é uma especulação minha que eu estou falando, tá? Estou supondo aqui que talvez não seja assim. Mas pode ser que seja, pode ser que não seja, tá? A Bíblia não deixa isso muito claro pra gente, não. Tá bom. Obrigada. Cauê, quais são as 2 testemunhas que são levantadas para pregar há 3 anos e meio? Aí também é outra parte de especulação, mas eu, óbvio, tenho a minha opinião, que são Elias e Moisés, tá? Até porque Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração, né? Então eles já apareceram junto com Jesus, com corpos com corpos ali diferentes e glorificados. Lembra que a gente tem as exceções à regra, tá? Elias e Moisés, possivelmente, foram exceções à regra. Então, eu não sei se até hoje acharam o corpo de Moisés ou não. Então, Elias, com certeza, foi arrebatado, né? Porque ele foi trasladado em uma carruagem de fogo. Então, enfim, eu acho que é Elias e Moisés, tá? Porque são os profetas que têm mais... Moisés não é na época dos profetas, mas é considerado também um profeta, vamos dizer assim, né? São os caras que têm mais, depois de Davi, né? Os caras que têm mais audiência diante dos judeus, vamos dizer. Darlan, quer falar alguma coisa? É que tem gente batendo na porta aqui. Vou colocar uma foto aqui. As 3 religiões que vieram de Abraão é cristianismo, judaísmo e o quê? Muçulmanos? Os muçulmanos. Que são do Ismael, né? Os muçulmanos vieram de Ismael, tá? Os
os judeus de Isaac, e a gente vem de Abraão e óbvio, de Isaac pela fé, né? Espiritualmente falando, somos filhos de Abraão. E qual é esse lugar que você falou que vai ter que ser construído o templo e que hoje tem uma mesquita? Isso, é exatamente. Onde foi o primeiro templo, o segundo templo? Hoje é um lugar onde existe uma mesquita muçulmana. Mas é em Jerusalém. É em Jerusalém, exatamente, lá no centro de Jerusalém. Obrigatoriamente precisa haver aí uma concordância entre muçulmanos e judeus para que, de uma forma pacífica, os muçulmanos permitam que os judeus venham a construir o templo, destruindo a mesquita atual deles. Porque em sã consciência, a gente bem sabe que eles vivem num pé de guerra danado e jamais, em hipótese alguma, o muçulmano ia permitir o judeu destruir uma mesquita muçulmana simplesmente para construir um terceiro templo a troco de nada, a não ser que isso fosse uma solução mirabolante de alguém que precisa resolver um problema mundial enorme. E talvez essa seja a solução que vai gerar paz por Oriente Médio, enfim. Eu acredito piamente em que as pessoas ou os grandes governantes geram problemas gigantescos para eles mesmos depois resolverem esse problema gigantesco. Tá? O anticristo não vai ser diferente disso. Eu acho que o cenário todo já está sendo pintado para isso. Por que você acha que vai existir um tempo entre o tratado de paz e o início da tribulação? É bíblico isso? Não, isso não é bíblico. Tá? Não tem como você dizer, tanto é que eu disse, não tem como dizer se é dias, meses ou anos ou segundos, né? Mas eu não acredito em segundos, porque imagina, a igreja arrebatou, todo mundo sumiu, de repente dá 5 segundos, sai a notícia na televisão do Tratado de Paz. Não sei, não dá para saber. Eu acredito até que tenha um período maior, porque o que eu imagino? Agora eu estou imaginando, tá? Imaginação, tá, gente? Todo mundo foi arrebatado. Meu Deus, o mundo entrou em pânico. O que aconteceu? As pessoas sumiram, um monte de criança sumiu. E vai ter que surgir um cara nesse inteirinho aí, fala assim, opa, gente, fiquem tranquilos. Esses caras aí que sumiram, eles eram perturbadores da nossa paz. Tá? Eles eram contra o nosso humanismo, eles eram contra o homem em primeiro lugar, o centro, eles eram os religiosos que estavam atacando a nossa ideologia humanista, de trazer paz para... Então, você veja bem que o anticristo vai ser um cara humanista. Por quê? Tanto é que a marca da besta é a marca do homem. É o número 6, é o número do homem. É o homem no centro de tudo. Isso é ideologia humanista, entendeu? O homem no centro de tudo e Deus abaixo de tudo. Ou Deus excluído da sociedade, excluído da vida do homem. O homem pode viver livremente sem Deus. Essa é a mensagem do anticristo. Então, quando acontece isso, eu creio que o anticristo, depois de alguns meses só, ou dias, vai poder fazer esse tratado, resolvendo esse grande problema e dando uma solução, e vai chegar a convencer muita gente de que aqueles que sumiram não foram arrebatados não como pregavam, mas talvez um disco voador veio e pegou todo mundo. E por que... Cauê. Oi. Fala, Catarina. Pode. Então, assim, vai ser 3 anos e meio de falsa paz, né? E aí, quando o anticristo interrompe lá o sacrifício, daí você acredita que nesse momento que acaba esses 3 anos e meio de falsa paz e começa os outros 3 anos e meio? Deixa eu falar para você o que eu acredito baseado no que a Bíblia me dá de informação. Eu acredito que vai ser uma falsa paz para os judeus. Cristão vai sofrer a tribulação inteira, do dia 1 até o último dia, os 7 anos, o tempo todo. Tá? E a humanidade, de certa forma, também. Porque a gente vê que os selos de trombetas são coisas não iguais aos cálices, que são as taças, mas são coisas ruins que acontecem. Então a humanidade sim vai sofrer, mas cristão vai sofrer do dia 1 até o último dia. Agora, judeu, eu acredito numa falsa paz de 3 anos e meio para eles. Quando o anticristo entra no templo e fala assim, acabou a brincadeira. A Bíblia diz que Satanás toma posse do corpo do anticristo. Entendeu? É como se fosse Satanás incorporado na terra. Vocês lembram que Deus precisou vir até a terra e incorporar, né, a presença divina dentro de um corpo humano?
Satanás faz exatamente igual porque ele é invejoso em tudo. Ele se incorpora, ele entra dentro de um corpo humano, tá? Como se fosse Satanás pai entrando dentro de Satanás filho, que é o anticristo, e ainda tem um cara nessa história toda que é o falso profeta, o Espírito Santo, que é o espírito profano de Satanás, que vai indicar para as pessoas quem é o verdadeiro Deus, que é quem? O Satanás filho, o anticristo. O que o Espírito Santo faz hoje? Indica quem é Deus? Jesus. O que o falso profeta vai fazer? Quem é Deus? O anticristo. Ele copia igualzinho, gente. Você entendeu? É igual. A mesma trindade que Deus tem hoje, Satanás quer copiar. Por que você falou que no julgamento as pessoas já estariam sendo julgadas na tribulação? Falou isso? Como? Eu falei que elas estariam sendo julgadas? Como assim? Eu anotei assim, julgamento já está acontecendo durante a tribulação. Não, o julgamento de Deus, o julgamento de Deus, sim, contra os judeus, o julgamento de Deus contra a humanidade ou contra aqueles que deceparam os mortos da grande tribulação que aceitaram a Cristo. Então é que João vê ali, debaixo do trono de Deus, os mortos que vêm da grande tribulação, tá? E esses mortos reivindicando o sangue deles para Deus. Fala, Deus, quando é que você vai julgar a nossa morte? Olha o Charlie dando um oi para vocês aí. Quando é que você vai julgar a nossa morte? E aí Deus fala assim, olha, o julgamento ele já tá acontecendo. Tá? O julgamento já está em andamento, que são as trombetas iniciais, que são os selos, e depois as taças. Então, na verdade, é os juízos, né? O julgamento é a hora que ele faz a conta lá O e juízo, fala... Não estou dizendo um julgamento final, tá? Para ir para o céu, para o inferno e galardões ou não galardões. Eu estou falando de juízo de Deus enquanto vivos. Uhum. Aí eu tenho uma opinião também. Se eu posso dar uma opinião, eu também tenho uma opinião. Quando fala lá que a marca da besta vai ser colocada durante a tribulação, e a palavra fala que aqueles que estão selados com o selo da promessa, com o Espírito Santo, em Efésios 1, 13 e 14, não poderão receber a marca da besta. Até o Ângelo Basso falou isso. Só que ele é pós-tribulacionista. Então ele fala assim, ele fala, as pessoas perguntando para ele, mas e se eu for enganado e receber a marca da besta? Ele fala, não se preocupe, porque quem tem o selo da promessa não vai ser registrado com a marca da besta. Aí eu fico pensando assim, né? Vamos pensar de uma maneira mais natural, falando. Cara, se você não botar o chip, você não compra e não vende, velho. Ainda vai faltar 3 anos e meio para Jesus voltar. Se fosse no momento se a igreja ainda tivesse aqui. Então, me parece, até por essa forma de ver, que não é possível que alguém que esteja ali esteja selado com o selo da promessa. Mano. Quem está na tribulação não tem selo nenhum, filho. Vai ganhar se resistir ao 7 lá, vai virar ovelha, né? Caso contrário, filho, não tem. Quem tinha o selo já foi arrancado dali. Todo mundo vai ter que receber a marca ou vai morrer, não é isso? Eu acho, não sei. Minha opinião. Na verdade, assim, a Bíblia até fala de pessoas sendo seladas, mas sempre quando a Bíblia fala de selo, não é um negócio assim especial que Deus foi lá, senão a gente entra na doutrina calvinista, predestinação, que Deus selou alguns para serem salvos. Não. É a questão, o selo nada mais é do que a pessoa crê em Cristo e o Espírito Santo me salva, tá? É basicamente isso. Agora, faz um pouco de sentido isso que você fala a respeito dessas pessoas que, eu vou estar lá, quem é selado não recebe a marca da besta. Não recebe porque não vai ser enganado, não vai aceitar, vai saber que é o anticristo que vai estar ali querendo botar a marca da besta. Eu não sei se essa marca vai ser tudo de uma vez ou não, eu não sei se vai ser periodicamente, como é que vai ser isso, entendeu? Então, mas como é que as pessoas vão sobreviver? Não vai comprar e nem vender. Não, eu por Cristo não compro nem vendo. Alguns já vão morrer degolados, outros vão ter que caçar bicho aí pro meio da rua para comer. Eu não sei como que vai ser, entendeu? Mas possivelmente, cara, o cara que vai sobreviver, ele vai ter que dar os pulos dele. Tanto é que a Bíblia diz que as pessoas fogem para as montanhas, entendeu? Fogem para lugar, para deserto. Então, essas pessoas vão conseguir se esconder. O anticristo não vai conseguir destruir todo mundo,
entendeu? Inclusive, eu acho que ele não vai governar todos os países. Tá? Eu acho que vão ser um aglomerado de países, mas não são todos. Tá? Então, a gente não pode, assim, generalizar, dizendo que o anticristo tem todo mundo na mão e faz o que quiser com todo mundo. Não, cara, eu posso ter a possibilidade de me esconder, de ir para um outro lugar, de arranjar comida e não sei aonde, você entendeu? Eu não sei, não vou estar aqui para saber também. Ah, nem eu. Agora, essa questão que você falou que o Daniel fez você mudar de ideia, que o arrebatamento dos santos vai ser... Quando? Vai ser logo depois que Jesus vem, depois Antes do milênio. Depois do milênio. E aí, Antes do milênio. Antes e do 1 milênio. Coríntios 15, que fala que primeiro os mortos, depois os vivos. Primeiro os que dormem, e aí? Tá. Quem são esses mortos, no caso? A igreja. São os santos. A igreja. São os mortos em Cristo. Tá? Agora sim. Tá. São os mortos do Novo Testamento. Os santos do Novo Testamento. Isso, santos do Novo Testamento. Pô, então nós vamos ter que ficar uma doutrina. 7 anos esperando para conhecer Moisés, Davi, todos esses caras aí. Só depois se for assim, né? Só depois não, na verdade, eles vão estar no céu, tá? A única coisa que vai acontecer é que eles vão ter corpos depois, que eles não têm hoje. Ah, verdade. Davi está no céu. Aí Moisés o nosso tá corpo glorificado vai conversar com o espírito deles. E aí eles vão receber o corpo depois, tipo isso. Exatamente. Que É por isso que as pessoas brincam, né? Quando vai pregar assim, fala assim, nossa, quando chegar no céu, eu vou falar para Moisés, como é que foi? Elias, aquele negócio e tal. E o cara vai olhar lá, a gente vai estar com o corpo glorificado. O cara vai falar assim, cara, como é que você tem um corpo no céu? Que negócio é esse? O Cauê, pergunta, parábola das virgens não é para nós, então? Não. Não é pra gente. Então, se eu prego parábola das virgens para a igreja, tal, um vai ficar, outro não, tá errado, então. Tá, porque daí você faz uma conotação de que você pode falar assim, 50% vai, 50% fica. Aí já vem aquela história, 50% da igreja vai, 50% fica. Mas que negócio é esse? Se é igreja, meu amigo. Se é igreja, vai. Se não é igreja, não vai. Então, assim, você não pode falar que 50% da igreja vai ficar. Porque se a igreja, se o arrebatamento é para a igreja, como é que 50% da igreja fica? Aí então não pode ser que a igreja está desatenta e vai ficar, então? Não pode? Desatenta com o quê? E desde quando que a premissa para a salvação é você estar atento ou desatento? Aí que tá o lance. Eu tô fazendo um deboche, porque outro dia eu falei isso e as pessoas não acreditaram em mim. Porque tem gente pregando a parábola das virgens nas igrejas aí como se fosse para a igreja. Não, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. É assim, salvação é pela graça, tá? É óbvio que as obras servem para a gente receber galardão no céu. Mas, em hipótese nenhuma, eu posso dizer que eu estou desatento ou porque eu cometi 5 pecados a mais que o outro meu irmão, que Deus tem como é que eu vou falar? Tipo um velocímetro lá, assim, ó. Não é velocímetro, é a palavra correta, mas tipo uma balança. Olha só, esse cara aqui atingiu 75 pecados. A partir de agora ele vai para o inferno. Esse aqui com 74, beleza. Esse aqui eu mantenho ele para o céu. Não, a salvação não é por obras. Tá? E isso não dá carta branca para a gente para viver pecando. Por quê? Porque uma hora a gente pode tanto pecar, nossa consciência cauterizar, e a gente perder a salvação, sim. Mas eu só perco a salvação quando eu falo. Olha, cara, esse negócio de Jesus não é conversa. Eu não creio mais nisso. É pela fé. Então, pela fé eu sou salvo, pela fé eu não sou mais salvo. Você entendeu? Então, não é pelas obras, mas isso não dá carta branca para a gente pecar. A gente tem que viver uma vida cristã aqui, santa, principalmente para a gente poder, não perder a nossa salvação por cauterização da nossa mente, e outra, por receber galardão, para estar sempre mais próximo de Deus possível. Perfeitamente, meu querido Cauê Negresco. Cauê, gostei muito da sua aula, cara.